Abra aí sua revista, querido, lição de número 8. Lição 8. Nós vamos falar sobre uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento, que é o rei Davi. E aí vocês vão me ajudar no meu retorno aí, e prometo não falar mais nisso, pelo menos na parte da manhã, tá bom? Meu retorno, ajusta para mim aí. Vamos falar sobre o rei Davi, uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento, dos homens mais fantásticos do Antigo Testamento. O rei Davi, ele ocupa um espaço um lugar de notoriedade, não só no meio dos cristãos, bem como no mundo todo, como sendo alguém de extrema relevância e importância pelos seus feitos, pela sua coragem, pela sua determinação. Tenho, porém, para mim, que o que há de mais interessante em Davi é o seu coração. O coração de Davi, irmãos, era um coração que de fato amava o Senhor. Você pode ter muitos atos fantásticos, mas se o seu coração não estiver no Senhor, estes seus atos todos, eles podem perder significado. Porque Deus, nós vamos estudar isso daqui a pouco, Deus não vê como vê os homens. O que é que os homens vê? Os homens vê os atos. O que é que Deus vê? Deus vê as motivações. Ou seja, Deus vê o coração. E tem uma frase que já é cansativa, mas é minha, então eu posso falar de novo. Existem coisas que nós fazemos e que as pessoas aplaudem e que Deus reprova. Porque embora o ato é bom, a motivação é ruim. A motivação em alguns momentos é vangloriar, é se envaidecer, é se mostrar. Existem coisas que nós fazemos e que as pessoas reprovam e que Deus aplaude. Porque a motivação é correta. Entende isso? Vou dar um exemplo aqui. Você vai atender alguém num processo de cura e libertação, e é muito importante dizer que o processo de cura e libertação não é terapia. A motivação do processo não é uma motivação terapêutica, é outra motivação. Na terapia você ouve o seu paciente, você faz perguntas para o seu paciente a fim de ajudar o seu paciente a pensar acerca daquilo que ele está falando. No processo de cura e libertação, você desafia a pessoa no atendimento a tomar posturas diferentes, a abandonar práticas, a fazer aliança com Deus. E não tem como construir uma aliança com Deus sem abandonar outras alianças. Porque Deus, querido, Ele é o Deus zeloso. Amém? E tem um texto na Bíblia que eu demorei a entender. Lá na minha adolescência ainda, apesar que não tem tanto tempo assim, mas lá na minha adolescência eu li esse texto pela primeira vez e eu demorei a entender quando fala que Deus tem ciúmes de nós. Eu falei, Deus ciumento, que esquisito. Como é que pode Deus ter ciúme? É um sentimento tão esquisito, um sentimento tão ruim. Pois é. Ali está falando de zelo. Então, irmãos, o nosso coração, ele precisa ser esse coração derramado diante de Deus, um coração voltado para Deus e um coração com as motivações corretas, motivações que agradem a Deus. E em alguns momentos essas motivações vai desagradar as pessoas.
mas vai agradar a Deus. Em alguns momentos você vai, eu vou usar um termo bem assim, simples, em alguns momentos você vai ofender as pessoas. João Batista estava pregando no deserto. Pregando onde? E a Bíblia diz que as multidões vinham ao deserto para ouvir João Batista. E ele não fazia, com todo carinho, ele não fazia como faz o pastor Márcio Valadão. Amém, amados do Senhor, o Senhor é tão bom, amém. Não. Ele dizia bando de jararaca, bando de cobra. E o povo ia no deserto ouvir João Batista. Como é que pode? Vocês estão achando ruim comigo? Vai ouvir João Batista. Viu como é que eu estou tranquilo? Estou leve? Então, João Batista estava com o seu coração totalmente no Senhor. E com a motivação correta. Pregando a mensagem do arrependimento. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu repetir, porque quando eu falei, ainda algumas pessoas não tinham chegado. Você que não tem essa revista aqui, que é a que nós estamos estudando, é importante que você adquira. Pode entrar aqui dentro, na livraria tem uma pessoa lá, que vai vender para você essa revista aqui, que custa apenas R$8, 2 você paga 15, tá bom? Vai lá, adquira sua revista. Vamos lá então. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ler 2 textos aqui, 1 Samuel e 2 Samuel. Alguém de vez em quando fala segunda, primeira, mas não pode ser porque é substantivo masculino, é livro, então tem que ser primeiro mesmo. Vamos lá. Texto áureo. Com quem está o microfone aí? O microfone do auxílio é seu, né? Então tudo que for ler aí, você vai acompanhar. Importante que você mantenha a sua máscara, tá bom? Porque o uso da máscara aí é importante aqui na participação do culto. Deixa só quem está falando por enquanto, eu e o Jean, vai falar já, sem máscara. Vamos juntos, vamos ler juntos? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16:7. O que o Senhor vê, gente? E o homem vê o quê? O homem vê a aparência. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Qual que é a nossa aplicação? Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Presta atenção nessa frase aqui. Homem segundo o coração de Deus não significa perfeição. Não é essa a proposta. Davi era perfeito, sim ou não? Não, Davi não era perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Só existe um perfeito aqui, nesse momento. Qual o nome dele? Jesus. O propósito de Deus é que você trabalhe visando a perfeição em santidade. Porém, você não é perfeito e só o será na glória. Diga amém. Ser chamado segundo o coração de Deus não significa ser perfeito. Ser chamado segundo o coração de Deus significa que Davi buscava o tempo todo alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Entendeu, Ju? Andar com o coração alinhado com o coração de Deus. O que significa dizer andar com o coração alinhado com o coração de Deus? Significa dizer o seguinte: o que é que Deus quer para mim? Qual que é a vontade de Deus para mim? É essa vontade que eu vou perseguir. É isso que eu quero para mim. O que é que Deus tem para mim? Qual que é o propósito de Deus na minha vida? E isso significa buscar esse coração, segundo o coração de Deus. Aí na revista está escrito assim, primeiro texto aí da revista, está assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé,
o belemita, ou seja, o morador de Belém, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu eles, não é estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Deixa eu fazer um comentário aqui apenas. Aí no verso 1, está falando que Deus havia rejeitado. Por favor, acende essas outras lâmpadas para nós, por gentileza. Aí no verso 1 está falando que Deus havia rejeitado a Saul. Saul era o primeiro rei de Israel, primeiro rei. Quando o texto fala que Deus rejeitou a Saul, é importante que você compreenda que Deus rejeitou a Saul para ser rei em Israel. Aqui não tem a ver com salvação, tem a ver com ministério. Para o ministério do reinado de Israel, Deus não mais queria Saul. E ponto final. Por que Deus rejeitou a Saul? Deus rejeitou a Saul porque Saul se distanciou da vontade de Deus. Aprenda isso. Quando você se distancia daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, você se torna alguém reprovável. Por um motivo muito simples de entender. Você se distancia tanto que você passa a não ouvir mais a voz de Deus. Quem aqui tem filhos? Isso aí, ó. Você já precisou aproximar do seu filho e falar com ele assim, com carinho, por favor. Viu, Alfredo? Carinho. Certamente já fez alguma vez. Alfredo é pai do Leandro, gente. Certamente já fez algumas vezes. Aí você tem hora que se aproxima do seu filho. Quando os filhos crescem, a gente não faz mais, a gente vai para cima. No meu caso, você não está ouvindo o que eu estou falando? Aí você traz ele pertinho e fala assim, você não ouviu, não? Eu te falei uma vez, 2, 3, qual que é o seu problema? Você nunca fez isso? Em alguns momentos o pai abaixa assim, ó, traz o filho pertinho assim. Meu filho, você não está ouvindo o que eu estou falando? Quando você distancia-se daquilo que é o propósito de Deus, você chega nesse ponto que Saul chegou, de não ouvir mais a voz de Deus. E uma pessoa que não ouve mais a voz de Deus, não é capaz mais de fazer a vontade de Deus. Ela não consegue mais obedecer à voz de Deus, porque ela não ouve mais. É por isso, quando você vem num culto, que Deus traz uma palavra assim, que você não gostaria. Quando você vem num culto, na escola dominical, que Deus traz uma palavra assim, que te aperta um pouquinho, não adianta você ir embora de mal do pregador. Porque quanto a ir embora de mal do pregador, você muda de igreja, tão logo você mudou de pregador. Mas Deus continua falando. O que você faz nesse momento? Você veio na escola dominical, você veio no culto, Deus usou o pregador, te deu uma apertada, você vai embora decidida a mudar. E aí você vai aproximar de Deus, dos propósitos de Deus. Posso ouvir um amém? Então Davi é ungido rei de Israel, não vai se tornar rei de Israel nesse momento, de fato. Ele é ungido, mas não vai se tornar de fato, é outra coisa, vamos aprender daqui a pouco. Porque Saul se distanciou do Senhor. O segundo texto fala assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo de que tu és.
Olha para cá, por favor. O reino de Israel era dividido. Reino do sul, reino do norte. 2 tribos de um lado, 10 tribos do outro. Davi começa reinando primeiro sobre 2. Certo? Ele começa reinando sobre 2 tribos. 7 anos depois, é que ele vai se tornar rei sobre as 12 tribos e vai unificar Israel novamente. Tá? Vamos lá. Verso 2. Outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Então ungiu de novo. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou quantos anos? 40 anos, gente. 40 anos. Saul reinou quantos anos? Saul também reinou 40 anos. Por favor, volta para mim aí, filho. Então, Davi reinou 40 anos. Bom, Davi, isso. Essas são as nossas metas aí. Eu quero que você, no final aqui, consiga descrever como se deu a rejeição de Saul e a escolha de Davi. Eu acabei de falar agora. Eu preciso que você explique, depois que eu terminar aqui, o contexto em que Samuel ouviu a voz de Deus. E você descreva ainda para mim depois os fatos que levaram Israel a mudar sua proposta, sua postura diante de Deus. Essa aqui é as nossas metas específicas. É isso aí que eu quero. Bom? Davi e sua vocação. Volte para a revista aí, por favor. Quem foi Davi? O escolhido para o lugar de Saul, um homem cheio de fé. É sobre isso aí que nós vamos falar agora. Então vamos lá. Seu nome significa, está na revista aí, gente. Seu nome significa amado. Foi o segundo e o mais ilustre dos reis de Israel. Bom, ele foi escolhido para o lugar de Saul. Por favor, acompanhem comigo aí. O Senhor o escolheu para ser rei no lugar de Saul, embora não tenha começado a reinar imediatamente. Isso porque Saul, o então rei de Israel, acabou se desviando dos propósitos de Deus, abandonando a sua palavra e seguindo seus próprios desejos, que eu acabei de dizer aqui. Ele abandona a vontade de Deus. Romanos fala que a vontade de Deus, ela é o que, gente? Romanos 12, fala o que? A vontade de Deus, ela é... Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu abandono essa vontade de Deus, eu estou abandonando aquilo que é bom para mim, aquilo que é agradável para mim, aquilo que é perfeito para mim. Tem gente que fala assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Quando a pessoa fala assim, é porque ela quer dizer que tem alguma coisa que deu errado, mas mesmo assim Deus abençoou. Esse dito está equivocado. Deus escreve certos por linhas certas. Por que eu estou dizendo isso? É porque o profeta Isaías disse: porque os seus caminhos não são como os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são caminhos perfeitos. Tem uma música antiga que a gente cantava: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ela é arma e escudo para todos que neles confiam. Quem lembra dessa música? Cadê os crentes antigos? Não é possível, gente. Marquinhos não veio não, né? Me deixou aqui. Só eu e a Pina como crente antigo. Então, o caminho de Deus, ele é perfeito. Deus escreve certo por linhas certas. Deus não erra, Deus não falha. Quando você sai do caminho, Deus não cria um atalho para você. Você precisa voltar para o caminho. É você que tem que voltar. Não é Deus: não, eu vou quebrar seu galho, eu vou abrir um caminho novo para você aí. O caminho é Cristo. Amém?
É por ele que a gente passa, acabou. Não adianta querer pegar atalho. Vamos continuar na revista aí. Aí vai continuar e vai dizer assim depois. Depois desse 1 Samuel 16, verso 1, está escrito assim: é muito importante destacar que o Senhor não rejeita quem quer que seja para a salvação, mas Ele não insiste com quem o abandona na prestação de adoração e serviço, ou seja, os ministérios. Saul não tinha alicerces espirituais. Deixa eu insistir numa coisa com você. Quando você quer emagrecer com saúde, você precisa fazer uma reeducação alimentar. Não adianta fazer a dieta da sopa e depois a da lua. Faz a dieta da sopa tomando sopa 8 dias. Aí emagreceu 4 quilos. Aí terminou a da sopa, faz a da lua. Só não come a lua, o resto come tudo. Não resolveu para você, não. Você quer emagrecer com saúde? Você tem que fazer uma reeducação alimentar. Mudar os seus hábitos alimentares. Aí você vai emagrecer com saúde. Fora disso, é conversa. Você quer realmente viver algo novo com Deus? Quem quer? Eu quero. Você precisa fazer uma reeducação espiritual na sua vida, como uma reeducação alimentar. Você tem que fazer essa reeducação. Oração diariamente. Leitura de Bíblia diariamente. Jejum pelo menos 3 vezes por semana. Congregar, vir para a igreja. E vem quarta, vem domingo de manhã, vem domingo à noite. Tem célula, vai na célula. Tem vigília, vai na vigília. Tem oração não sei que hora, vai na oração. Virar um pardal de igreja mesmo. Aí você vai se reeducando espiritualmente. Aí sua vida espiritual vai mudar. Posso ouvir um amém? O pessoal da emagrecendo está aqui me ouvindo. Indico, viu, gente? Procure-os lá. Presta atenção. Isso aqui é reeducação espiritual. Não porque eu vou no profeta, o profeta ora por mim e profetiza um monte de coisa boa. Não vai resolver o seu problema. Você pode ir no profeta, ele vai massagear seu ego, vai falar que você é uma joia, que você é maravilhoso, vejo portas abrindo, olha aí, hein? Meu Deus do céu, agora vai. Só que não vai resolver o seu problema. Alicerces espirituais são construídos em cima de relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus se constrói orando diariamente, lendo a Bíblia diariamente, jejuando, congregando, com alguém olhando nos seus olhos, dizendo assim, isso aqui você tem que abandonar. Pode ser esse que está com o microfone na mão. E você indo embora de mal de mim. Cara enjoado, não volto mais. Aí no outro culto você vem, vou dar mais uma oportunidade para ele. Na verdade, a oportunidade que você está dando é para você. Isso é reeducação espiritual. Quem está entendendo? Feito isso, sua vida vai mudar. Aí você não vai ser um Saul. Você vai se reeducar espiritualmente. Você pensa bem, você vem na igreja domingo, só domingo é que você pega na sua Bíblia. Você já experimentou fazer uma refeição por semana? Para ver o que dá? Já experimentou? Eu almocei ontem, gente. Estou hiper disposto a almoçar hoje. E pretendo muito almoçar amanhã. Pode ter certeza. Bíblia, a mesma coisa. Li ontem, tem que ler hoje, tem que ler amanhã de novo. Vou lendo. Eu leio a Bíblia desde 12 anos de idade. Tem mais de 15 que eu leio, pode ter certeza. Um pouco mais de 15 que eu leio. É importante que eu compreenda isso, essa verdade. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Diga forte, diga eu preciso
Fala para fora, camarada. Diga, eu preciso ler a Bíblia e orar diariamente. O que você precisa? É isso aí que você precisa. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, é bom, você vem aqui, você ouve enquanto eu falo, outro pregador fala, outra pessoa fala, é ótimo. Continue vindo. Mas você vai ter mais resultado quando você orar e ler a Bíblia diariamente, também na sua casa. Venha em todos os cultos, por favor, venha. Essa semana é a semana de célula, vai na sua célula. Estou sem célula, liga aqui na igreja, busca saber onde é que tem uma célula. Terça-feira lá na casa da André, minha célula. Vamos estar lá. Viu, Carla? Convidada. Terça-feira. Então, é importante que a gente se atente aí para essa reeducação espiritual, para a gente ter alicerce espiritual. Posso ouvir um amém? Vamos continuar então. Um homem cheio de fé, mesmo não sendo perfeito como qualquer outra pessoa, Davi creu nas promessas de Deus e nunca deu lugar ao quê? Agora isso aqui eu acho fantástico, olha aí. A dúvida é uma recaída temporária do coração, e às vezes até mortal, mas a incredulidade é uma rebeldia permanente, e disso Davi jamais foi culpado. Irmãos, a incredulidade, ela ofende a Deus profundamente. Quando eu escrevi isso aqui, essa revista, eu escrevi essas 3 lições aqui, quando eu escrevi isso aqui, eu escrevi pensando no que está escrito em Hebreus, carta aos Hebreus, e aí eu vou fazer uma afirmação aqui. O apóstolo Paulo vai escreveu aos Hebreus, e disse que não sejais como os vossos pais, que duvidaram e pereceram no deserto. A incredulidade, ela faz você perecer. E o que é que ofende a Deus na postura de Israel, lá na carta aos Hebreus? O que ofende a Deus é porque eles haviam experimentado muitos milagres. Quantos aqui já experimentaram pelo menos um milagre da parte do Senhor? Levanta a mão bem alto assim, pelo menos um. Você tem motivos para continuar crendo, porque você sabe que o Senhor, o seu Deus, é todo poderoso, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, irmãos, amém? Então, quando você parte para a incredulidade, você ofende a Deus, porque você já conhece o caminho do milagre, aí você começa a duvidar, sem incredulidade, certo? É normal que em algum momento você tenha alguma dúvida, é normal que você sinta medo. Agora, incredulidade é diferente. Incredulidade é quando você começa a afirmar em cima de uma certeza de que não acontecerá. Isso é incredulidade. Você pode sentir medo. Deixa eu acalmar seu coração aqui com uma frase. Não é pecado ser gente. Tem gente que acha que é pecado ser gente. Irmão, tem gente que acha que é pecado chorar quando está chateado. Me perdoa, Senhor, porque eu estou chorando. Não, filho. Normal. Chorar é normal. Sentir medo é normal. Isso é coisa de gente. Se você fosse um ET, você não sentia essas coisas. Certo? Só que você é gente. Você sente medo. Você tem dúvida, você tem receio, você viveu uma experiência ruim já, você tem medo que aconteça novamente, isso tudo é normal. Só uma coisa não é normal, é quando você fica paralisado, frente a uma situação, e você não acredita que é possível aquilo reverter. Aí entra a incredulidade, é disso que nós estamos falando. Cuidado com a incredulidade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Apenas creia. É o nosso papel. Crer. Só isso. Amém, gente? Perguntas daqui? Perguntas, comentários, dúvidas? Ressentimentos?
Não? Vamos lá. Aí está escrito a resenha do tópico 1. Após rejeitar a Saul como rei, Deus vocacionou a Davi, um jovem pastor de ovelhas, para que este cumprisse os seus propósitos. Os pastores de ovelhas, na época de Davi, eles eram personas não gratas, eles não eram bem-vindos, eles não eram bem vistos no meio do povo, da sociedade. Os pastores da época de Davi, e até na época de Jesus ainda era assim, eles eram vistos com desprezo. Desprezo. Quem foi que viu um sinal de que Jesus havia nascido? Os pastores. Onde é que ele nasceu? Na manjedoura. Ali Deus estava ensinando alguma coisa para aquela cultura. Então, quando Deus chama um pastor para ser o rei de Israel, ele gera um conflito naquela cultura. Mas ele chamou, porque aquele pastor tinha um coração derramado diante dele. Amém, gente? É isso que nós temos que entender. Vamos lá. Davi, na corte real, um homem de muitos talentos. Eu vou pedir para o Jean abrir para nós ali a Bíblia, capítulo 16, verso 18. Um homem de muitos talentos, o aprendiz, certo? A batalha contra o gigante, o comandante de tropas. Esse é o Davi no palácio. Vamos ler 1 Samuel 16, verso 18? Então respondeu um dos seus mancebos e disse: Eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Interessante que ao mesmo tempo que ele era sisudo em palavras, ele era de gentil presença. Não é interessante? Ele era sisudo em palavra. Não media muita coisa para falar, não. É mais ou menos igual o Jean, assim. Não é, Ismael? Não. Mas era de gentil presença. E ele, as características ali de Davi é muito interessante. Ele tocava bem, era de gentil presença, tudo em palavra, ele era valente, era corajoso. E por final, o Senhor é com ele. Esse episódio aí se dá em um momento em que Saul estava perturbado por espíritos malignos. Ele estava perturbado por demônios. O rei está perturbado por demônios. E alguém fala: olha, vamos trazer alguém que sabe tocar, porque vai tocando, de repente o rei dá uma acalmada, né? Quem toca os males espanta, é isso? Mais ou menos assim. Então traz aí alguém que sabe. Não, eu sei de um homem, legal. O menino é bom, hein? E Deus é com ele. Já era uma estratégia de Deus para trazer Davi para dentro do palácio. Para que Davi começasse a entender a linguagem do palácio. Não linguagem da fala, mas linguagem do comportamento do palácio. E ele vem agora para o palácio, e aí o segundo tópico aí é que Davi tornou-se escudeiro. Verso 21, por favor, Jean. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então, Davi agora tornou-se o aprendiz de Saul. Davi agora quem carregava as flechas para Saul. Vamos para a caça, quem vai comigo? É Davi. Levava Davi. Vamos resolver não sei o quê? Vai Davi junto. Então agora, Davi está em contato direto com o rei. Ele não mais vai tocar no processo de cura e libertação do rei, nos cultos de quarta-feira, mas ele vai acompanhar agora o rei em tudo.
Ele vai aprender os caminhos agora. Como é que faz para entrar aqui? Como é que faz para entrar ali? Ele vai conhecer cada caminho que ele ia passar quando fosse rei, andando junto com Saul. E Saul gostou dele. Aí nesse O Aprendiz, lá na última sentença, está escrito assim: Davi sempre foi vitorioso porque foi um homem de coração humilde, sempre disposto a aprender. Quando temos disposição para aprender as tarefas mais simples, adquirimos habilidades para executar aquelas mais complexas. Deixa eu fazer um pequeno comentário nisso aqui. Vou fazer uma pergunta primeiro. Qual que é a sua disposição em aprender? Você está disposto a aprender? Irmãos, existem duas palavras que tornaram-se pejorativas no nosso vocabulário comum, e elas precisam ser reavaliadas por nós. Uma é simplicidade, a outra é humildade. Uma pessoa chega para você e fala assim: eu te acho tão simples. Primeira coisa que você faz: quem te disse que simplicidade tem a ver com roupa? Quem te disse isso? Fulano de tal é tão humilde, né? Mas mora numa casa boa, menina. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Humilde, mas anda num carrão. Meu irmão, por favor. Vamos buscar entendimento aqui. Vamos entender direitinho. Simplicidade e humildade precisa estar presente na vida de todos nós. E não tem nada a ver com a casa que moramos, com o carro que andamos, com a roupa que vestimos. Simplicidade e humildade tem a ver com um coração que se curva diante, no nosso contexto aqui, com um coração que se curva diante do Senhor e que reconhece as nossas próprias fragilidades. Uma pessoa que não é humilde, voltem comigo aqui, uma pessoa que não é humilde, ela vai ter dificuldade de aprender, porque ela já acha que sabe tudo. E a gente não sabe tudo. Aliás, a gente não sabe coisa alguma. Amém, gente? Fica triste comigo não, eu precisava falar isso. Humildade. Davi tinha humildade e simplicidade. Ele sabia olhar, ele era alguém ensinável, então ele sabia aprender. Tem gente que não sabe aprender. Certo? Precisamos aprender. Eu tenho a maior alegria de sentar para ouvir os nossos irmãos pregadores aqui da igreja. E esse mês de agosto eu tirei só para beber de balde. Sento aí, eu escuto um, escuto o outro. Vou ouvindo e pensando, vou pregar isso depois. Para ganhar outro lugar que aqui já pregou. Né? Desse sermão aqui. Sentar para ouvir. Sentar para poder pensar. Está entendendo? Precisamos aprender. Vamos voltar para a nossa revista aí. Pergunta até aí? Nós vamos ler capítulo 17, verso 45. Capítulo 17, verso 45. A batalha contra o gigante. Vamos entender duas coisas aqui nessa batalha contra o gigante. Olha para mim, por favor. Primeiro, a batalha aqui não era apenas contra o gigante, era contra os deuses dos filisteus. A Bíblia diz que o gigante vinha e amaldiçoava o povo de Israel. E ele amaldiçoava em nome dos seus deuses. Então, quando Davi vem para encarar, e ele fala em nome de Deus, os deuses dos filisteus estariam sendo vencidos naquela batalha. Não era só o gigante. Tá certo? Querido, olha para cá. Cada vitória que você recebe da parte do Senhor, demônios ficam envergonhados, porque são aqueles que queriam de todas as formas
te convencer que você era um derrotado. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que chegam em primeiro lugar e ocupam o primeiro lugar no pódio. Quem são os mais que vencedores? São aqueles que, mesmo sem chegar em primeiro lugar, eles continuam crendo que Deus é poderoso o suficiente para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Capítulo 18, verso 6 até o verso 9, por favor. Eu peço para ele ler ali, porque na transmissão do YouTube, se ele não ler ali, a gente lê sem microfone, não sai lá. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olha só, Deus te ensinar um negócio aqui. Embora eu não goste dessa verdade, e você também não vai gostar, mas é importante que você escuta isso. Cada vitória que você conquista suscita novos inimigos. Cada vitória que você conquista suscita novos inimigos. Vamos entender. Vem cá. Vem também, Alfredo. Vem cá. Fica de frente lá para o povo. Pronto. Então está aqui o Alfredo, está aqui Leandro. Alfredo, pai do Leandro. O que precisa estar no coração dele quando ele olha para o filho? Felicidade, alegria. Leandro com 40 anos, Alfredo com 58. Você me deve uma sair depois, tá? Então, mas depois a gente resolve isso. Então, o problema de Saul, deixa eu te chamar de Saul só um minutinho aqui, aguenta aí, não briga não. O problema de Saul com Davi é que Saul não olhou para Davi como sendo continuidade do ministério dele. Ele olhou para Davi como sendo concorrente dele. Os pais, quando olham para os filhos, eles precisam olhar para os filhos pensando o seguinte: o meu filho na minha idade precisa estar melhor do que eu. O meu filho na minha idade precisa ter conquistado mais do que eu. Porque o meu filho foi orientado por mim melhor do que eu fui pelos meus pais, porque eu tenho mais conhecimento que meus pais. Os filhos do Leandro precisam, na idade dele, estar melhor do que ele. E assim continua. O problema de Saul é que ele não olha para Davi como um menino que ele ensinou a arte da guerra, que ele ensinou como vencer. Ele olha como um concorrente. Deu para entender isso? O que Saul, representado aqui, precisava olhar para Davi e pensar: eu sou bom mesmo. Ensinei esse menino ficou bom. Esse menino é a continuidade do meu ministério. Entenderam? Obrigado. É isso que nós temos que entender. Os pais têm que entender que os seus filhos não são seus concorrentes. Seus filhos não são seus concorrentes. Existe uma síndrome em que a mãe inveja a filha. Isso é doença. Tem que tratar. A mãe olha para a filha, ela quer vestir as mesmas roupas que a filha veste.
Ela quer que os amigos da filha sejam os amigos dela. Isso é doença. Tem que tratar isso. Tem que procurar um psiquiatra. Um processo de libertação também ajuda. Tem que tomar alguma coisinha, tem hora. Então, Saul, ele olha para Davi e começa a ver em Davi um concorrente. Ele não olha para Davi mais, conforme o Jean leu ali, como alguém que veio para somar. Ele olha como alguém que veio para ganhar o lugar dele. Deu para entender isso? Você que está aqui, pessoas vão passar na sua vida e que por causa de você se tornarão melhores que você naquilo que você faz. Porque você vai contribuir tanto que você gastou 30 anos para aprender algumas coisas que você vai ensinar para elas em 5 anos. Então, o caminho que você percorreu por 30, elas vão percorrer por 5 e vão se tornar melhores que você, mas não seus concorrentes, a continuidade do seu ministério. Fala amém. Isso. Você não precisa invejar as pessoas, perseguir as pessoas. Olha para cá, deixa eu falar um negócio. O lugar que Deus tem para você, ninguém poderá ocupar. Vou repetir. O lugar que Deus tem para você, ninguém poderá ocupar. Agora, você precisa preparar algumas pessoas para que elas ocupem o lugar que Deus tem para elas, porém preparadas por você. Certo? Certo? Deixa eu ampliar, posso? Vou ampliar um pouquinho. Tem gente que é tão possessivo que se você for amigo dele, você não pode ser amigo de mais ninguém. Só dele. Não, porque é meu amigo. Que isso, filho? Manda-se embora da sua vida, não é de Deus não. Isso vai te adoecer. Porque a outra pessoa em questão não está com essa disposição toda não. E quer saber? Não, deixa eu falar. Eu ouvi uma vozinha aqui falar assim, toma juízo, aí eu... Vamos aqui. Então esse Davi, ele vai para a batalha, ele vence o gigante em nome do Senhor, ele vence os deuses em nome do Senhor, os deuses filisteus, e ganha um novo inimigo. Agora existe outra verdade. As batalhas menores vão te preparando para batalhas maiores. Não pare diante de um desafio, encare, parte para cima, Deus te dará vitória. Não tenha medo de novos desafios, senão você fica parado no meio do caminho. Encare os novos desafios, com coragem, com graça, Deus te abençoará. Amém? Tenha paz no seu coração e encare os novos desafios, não tenha medo. Tudo que é novo, gente, dá medo. Tudo que é novo, você fica com medo. Eu vejo que esse cara pulando de paraglider, asa delta, e eu olho e falo, Senhor, guarda esse povo. Teve um passeio que nós fizemos que alguém queria que eu fosse naquilo. Eu falei, o Senhor te repreenda, qual espírito está falando aí? Eu gosto de ver meu pezinho aqui, ó. Nós fomos para um passeio um dia, aí era um clube, tinha uma rampona assim, ó. Aí a Regiane falou assim, vamos lá para a gente ver como é que é? Falei, vamos, mãe. Caí na bobeira. Falei, vamos lá. Aí subimos, ficou lá em cima. Aí ela falou assim, você tem coragem de descer? O que você acha que eu respondi? Falei, lógico, ué. E eu? Um homem igual eu? Você me fala a pergunta, fica até ofendido. Ela sentou e desceu. E eu fiquei cá de cima pensando assim, miserável. Ela falou que era só para ver. E ela foi embora. E ela bateu lá embaixo e falou, vem, eu estou indo, estou apreciando aqui primeiro. E eu fiquei assim, meu Deus, pode vir, eu estou indo, calma.
Irmão, e eu sentei. E eu olhava para a turma descendo. Pensava, gente, o que eu estou fazendo aqui nesse negócio? E eu desci tentando segurar, e eu desci rodando. E eu desci rodando e pensando, não sei se eu largo ela, se eu mato, o que eu faço? E Deus falando assim, tenha calma, rapaz. E eu bati lá, nem sei de que lado que bati, de frente, de costas, como é que foi. E bebi na água. Aí levantei, e ela falou assim, vamos de novo? Eu falei, eu te falei que tinha que orar só aquela vez. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Quando eu vou em algum lugar que ela fala assim, vamos lá ver, eu falo, não, vamos ficar por aqui mesmo, não ver nada. Porque eu já sei, ué. Estou te falando. Só Deus, irmãos. Ó, vamos lá. Então, tenha coragem de fazer coisas novas. Novos inimigos se levantarão, mas o Senhor te abençoará. Diga amém. Resenha tópico 2 aqui, ó. Com a ajuda de Deus, Davi foi avançando rumo ao cumprimento do propósito, se tornando um líder militar vitorioso. Você não conseguirá a segunda vitória sem conquistar a primeira, e nem a terceira sem conquistar a segunda. Então, querido, vai conquistando, vai avançando, vai crendo, o Senhor te abençoará. Deixa eu te dar uma palavra de bênção aqui, para as duas mãos assim. Para aí. Quero te abençoar, para as duas mãos assim. Falar para você aqui. Existem desafios que estão aí no seu coração. Existem projetos que estão aí no seu coração. E eu quero declarar nesta manhã, o Senhor enviará todos os recursos que você precisa. Te abençoará de maneira gloriosa. E você fará mais daquilo que você está pensando. Aleluia! Glória a Deus! Você fará mais do que aquilo que você está pensando, porque o Senhor te abençoará. Agora, abandona o medo e desce a rampa, nem que seja rodando. Você vai bater lá, beber um gole d'água, mas você levanta vivo. Estou aqui contando o caso. Não é possível, tá? O rei de Israel, eu estou caminhando para terminar. A fé de Davi para trazer de volta a Arca da Aliança, a construção do templo, a aliança de um rei cheio de fé. Tem a Arca da Aliança aí? A Arca da Aliança, irmãos, ela representava a presença de Deus. A Arca da Aliança não era a presença de Deus, ela representava. A arca era como um caixote. Ele era feito de madeira de acácia. Tinha 67 centímetros de largura, 60 de profundidade e 90 e poucos centímetros de comprimento. Revestido todo de ouro. A tampa dele era de madeira de acácia, revestido de ouro. 2 querubins ajoelhados e cabeça apontando para baixo, as asas tocavam nas pontas umas das outras. Essa arca tinha 120 quilos, era muito ouro. E essa arca, ela representava a presença de Deus. Os filisteus entraram em Israel, levaram a arca embora. Saul não era o rei ainda, mas Saul nunca se importou em buscar a arca. Deus visitou os filisteus e colocou neles enfermidades. Deus colocou neles feridas, úlceras, entre outras coisas mais que Deus tocou neles. Eles devolveram a arca para uma cidade e deixaram por lá. Saul foi rei 40 anos e Saul nunca quis buscar a Arca da Aliança. Quando Davi assume, um dos primeiros atos dele, vamos buscar a Arca da Aliança. Vamos trazer a Arca da Aliança de volta para cá. Entende?
Davi amava a presença de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. O quanto você ama a presença de Deus? O quanto você ama a presença de Deus? Qual que é o seu nível de amor pela presença de Deus? Eu vou te dar um parâmetro aí, para você conseguir se localizar. Você está disposto a abrir mão até que ponto para ter essa presença na sua vida? É esse tanto aí que você ama a presença de Deus. É na proporção da sua entrega que você ama a presença de Deus. Deu para entender? Quanto você ama? Até que ponto você está disposto a abrir mão dos seus projetos pessoais para ter essa presença? É nesse tanto que você ama. E aí, essa então é a Arca da Aliança. Lá atrás a imagem ficou melhor, porque a imagem da televisão lá é melhor. Vamos voltar aqui para a nossa lição. A construção do templo, Davi teve a seguinte percepção: espera aí, eu moro em palácio, o Senhor mora numa choupana. Choupana porque era uma tenda mesmo, feita de couro de animal, e ali ficava a Arca da Aliança. Davi olhou do palácio e viu lá aquela choupana. Ele falou: não, eu vou fazer um palácio para Deus. Eu vou fazer um negócio assim, extraordinário. Deus diz: Davi, deixa eu conversar um negócio com você. Estou muito feliz, porque você falou que ia fazer uma casa para mim. Eu fico muito feliz com você, só que eu não quero que você faça, não. Seu filho vai fazer. Suas mãos têm muito sangue. Você matou demais. Porém, o seu filho, quando for reinar, ele fará. A Bíblia diz que Davi chamou arquitetos e mandou fazer o projeto do templo. Todo o projeto ele mandou fazer. E ele guardou isso. Quando ele estava perto de morrer, ele chamou Salomão, entregou para Salomão os projetos e falou: eu quero que faça isso aqui, ó, do jeito que está aqui. Deus falou que é você que vai construir. Porém, o projeto ele deu para mim. Então está aqui. Vou dar uma oferta do meu bolso, não é do tesouro, é do meu bolso. Vou dar uma oferta para construir esse templo. Quero conclamar todos os príncipes da nação de Israel a que deem uma oferta também para a construção do templo. Então, esse coração de Davi para construir esse templo revela esse coração derramado diante de Deus. O pessoal do louvor pode vir. A aliança de um rei cheio de fé. Lá no final do tópico 3 aí, tem letra A e tem letra B. Aí está escrito, ó, letra A: quando teve a oportunidade de matar o rei Saul, que o perseguia injustamente. Aqui é uma revelação da forma de aliança que Davi estava construindo. Davi construiu uma aliança de respeito tão grande com o então rei, que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez. A Bíblia diz que Saul entrou em uma caverna. Davi estava no fundo da caverna. Eu vou usar o termo educado que a Bíblia usa. E Saul entrando na caverna para aliviar o ventre. Davi se aproxima dele, corta um pedacinho da capa dele, e ele não percebe. O homem estava apertado mesmo. Corta um pedaço da capa dele e não o mata. Ele poderia ter o matado lá dentro, só que ele não fez. Te dá uma palavra? Você não precisa matar ninguém. Matar, que eu falo aqui, é de nenhuma forma para chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai chegar. Amém? Você não precisa puxar o tapete.
Você não precisa sair com tititi, denegrindo a imagem das pessoas, achando que vai te promover, porque isso só vai te prejudicar. Isso não vai te promover. Você não precisa armar cirquinhos aqui e ali. Não precisa. Apenas continue na presença do Senhor. Você vai chegar onde tem que chegar. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue, dando prejuízo nas pessoas, defraudando as pessoas, de nenhuma forma. Segundo lugar, letra B, quando Saul morreu, ele não se alegrou, ao contrário, ele pranteou por 7 dias. Vamos ler juntos aí? A última frase está escrito aí na revista. Nunca seremos. Leia. Espera aí, gente. Deixa a irmã pegar a revista aqui. Ó. Aqui, ó. Todos juntos, 1, 2, 3 e... Nunca seremos pessoas segundo o coração de Deus, se não soubermos honrar nossas alianças, tanto com Ele, quanto com as pessoas à nossa volta. Com quem você tem aliança? Sua esposa, seu marido, seus filhos, alianças profissionais, alianças espirituais, liderança espiritual, liderança de célula, enfim. Honre as alianças que você tem e Deus honrará você. Vamos ficar de pé para a gente cantar uma canção aqui?